Olá, bom dia. Sejam muito bem-vindos à Escola Sabatina. Um bom sábado. Hoje vamos ter uma lição muito prática e eu espero que já tenham nas vossas mãos as vossas Bíblias e o vosso manual de estudo da Escola Sabatina. E vamos dar início. Hoje estou aqui com o nosso irmão Lucimário. Muito bom dia, Lucimário. Bom dia, boa noite, bom dia a todos que nos acompanham desde lá de casa, que possa ser uma recapitulação de acordo à santa, boa e perfeita vontade de Deus. Amém. Vamos ler o nosso versório? O versório diz o seguinte: Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Isaías 55:11. Só pelo nosso versório nós já subentendemos que vamos falar sobre a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Mas a lição é mesmo muito prática, porque ela ensina-nos como estudar a Bíblia. E eu diria, acrescentaria o seguinte: como estudar a Bíblia para conhecer a Deus e para nos conhecermos a nós próprios também. O que tu achaste do tema da introdução da lição desta semana, Lucimário? Como a Ana Ruth falou, a lição desta semana ensina-nos de uma maneira prática como ali poder estudar a Bíblia, versículo por versículo, capítulo por capítulo, e extrair aquilo que há de melhor, né, na Bíblia. Até porque o verso áureo já vem falando sobre as promessas de Deus, né? Não voltará vazia, porque a palavra de Deus ela contém muitas promessas da qual nós precisamos tomar posse. Mas para que nós possamos tomar posse da promessa de Deus, é necessário que nós venhamos estudar com um pouco mais de entendimento, discernimento da palavra de Deus, para que as bênçãos de Deus possam nos acompanhar todos os dias das nossas vidas. Amém. Muito bem. Então, para nós desenvolvermos um relacionamento forte com Deus, realmente nós necessitamos da Sua palavra viva, e foi através da Sua palavra que tudo começou, e é através da Sua palavra que tudo começa e continua e se mantém na nossa vida. Então, nós podemos começar com a lição de domingo, que tem como título o tempo. E quando eu li este título, é um título tão pequenino, não é? Tempo. Mas o tempo é tudo. Deus criou o tempo para ele. Nós não temos a noção que ele tem do tempo, não é? Nós não conseguimos entender porque ele é um ser eterno. Ele criou o tempo, certo? Para nós parece que é algo literal. Para ele é completamente diferente, e eu acho que nós nunca vamos ter essa noção real do tempo. Mas aquilo que ele nos diz em relação ao tempo também é algo muito importante no estudo da palavra da Bíblia, no estudo da palavra, que ele diz para nós colocarmos o reino dele em primeiro lugar. E quando nós olhamos para o nosso tempo tão corrido, parece que isso é algo secundário, não tão importante, e parece que é quase inatingível, porque nós pensamos: como é que eu vou ter tempo para estudar a palavra de Deus com uma vida tão corrida, com tantas distrações que hoje em dia temos? Mas ele coloca-nos esse desafio, hum, para cada um de nós o colocarmos em primeiro lugar. E esta lição fala um pouco sobre isso, sobre o tempo que nós devemos ter com Deus, mas não um tempo, não é? Como diz aqui na lição, não um tempo qualquer, pois não, porque nós não conseguimos aproveitar praticamente nada da Bíblia, nós usarmos esse tempo de uma forma como quase uma obrigação. Ok, eu tenho aqui estes 15 minutos, eu vou usar estes 15 minutos para, para Deus, para o estudo da Sua palavra. Será que esse tempo, dessa forma, é proveitoso? Só por descargo de consciência? Será que nós vamos conseguir extrair da Bíblia realmente aquilo que Deus quer para nós? Eh, Agora quero lançar uma pergunta lá para casa. Será que estamos dedicando tempo suficiente para podermos estudar a palavra de Deus? A questão do tempo é muito importante, né? Porque a gente precisa, o tempo, o ser humano dividiu o tempo de três formas, né? Isso de acordo com uma revolução que teve na indústria americana, da qual o pessoal trabalhava até 16 horas por dia, e depois da fábrica pegar fogo, eles se revoltaram com o tempo que trabalhavam, e de lá para cá resolveram
distribuir o tempo ou dividir o tempo de 3 formas: 8 horas para o trabalho, 8 horas para dormir e 8 horas para estar com a família, né. E a gente precisa gerir muito bem o nosso tempo, porque se a gente não gere de uma maneira adequada o nosso tempo, acaba faltando tempo para as coisas essenciais, né. Então a gente temos que equilibrar as coisas para que nós não possamos dedicar tanto tempo a uma coisa e acabar faltando tempo para outras. A lição falou exatamente disso, quem nunca, né, colocou o despertador ali para despertar e ali 15 minutos antes, e aquele 15 minutos antes foi 15 minutos depois, depois 30 minutos depois, e quando a gente levanta, já levantamos sem tempo para fazer as nossas atividades diárias, né. E ali acabamos, como já falamos, não extraindo o que há de melhor na Bíblia, porque a gente não tem tempo suficiente para poder entender tudo aquilo que a Bíblia ela quer nos revelar, né. E tratando-se da Bíblia, é necessário que a gente tenha um tempo, né, tempo de qualidade, não é qualquer tempo, é um tempo de qualidade, para que nós possamos entender as promessas e quando nós entendemos essas promessas através também ali do Espírito Santo, nós podemos levar adiante, né. E quando nós levamos adiante, aí nós vamos descobrir a verdadeira essência da palavra de Deus. Mas o tempo é uma coisa muito importante que nós temos que dar esta importância e, acima de tudo, também equilibrar e balancear de como nós temos gerido o nosso tempo, porque as pessoas diz que não tem tempo, né, mas o que tem feito com o tempo que Deus tem nos dado? Porque Deus é tão infinito em sua sabedoria que tem dado as mesmas 24 horas para todos, né. Ele não dá 25 horas para um, não dá 30 horas para Ana Ruth por dia, então, nesse período de 24 horas que Deus tem dado a todos nós de igual modo, é necessário que nós venhamos priorizar algumas coisas para que tudo ou todos os aspectos possam ir bem em nossas vidas. É isso, amém. E como esta lição é muito prática, eu trouxe um despertador, por vezes é necessário nós colocarmos o nosso despertador, não é? Em ação e pensarmos, e a lição até nos diz isso, para pedir a Deus, para colocar no nosso coração o desejo por Ele. Muitas vezes nós não temos desejo também de ir trabalhar, mas temos que ir, não é? Vamos, e depois o que é que acontece? Normalmente até o dia corre bem e nós até gostamos do nosso trabalho. Nós muitas vezes não temos vontade de fazer certas coisas e muitas vezes as pessoas também não têm vontade de estudar a Bíblia. Nós, em primeiro lugar, devemos pedir a Deus essa vontade, esse desejo por Ele. Eu achei interessante a autora colocar esta sugestão, peça a Deus que coloque no seu coração um desejo por Ele. E depois ela fala de uma promessa que está em Jeremias 29:13, quem quiser acompanhar lá em casa. Este é um dos meus versículos favoritos. É o meu também, olha. É, está em Jeremias 29, é maravilhoso, 13, mas eu gosto muito de Jeremias 29, do 11 ao 13. é lindo, sim, sem dúvida. Hum, e ela diz que nós podemos e devemos reivindicar essas promessas. E o que é que nos diz em 29? Ai, peço desculpa, porque eu não sei o que é que aconteceu. Está aqui. Que diz o seguinte: E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Portanto, mais uma vez, se nós programamos o despertador para 5 ou 10 minutos antes para nós orarmos e termos aquele momento, ok, eu vou ler um versículo, eu vou orar e descarreguei a minha consciência. Será que dessa forma nós estamos a buscar Deus? Será que dessa forma o vamos encontrar? Muito provavelmente não. Muito provavelmente isso será um estudo vazio, isso será um momento. Lá está, descargo de consciência e isso para Deus não significa nada. E para nós não vai ter proveito algum. Portanto, nós temos que o buscar de todo o coração e a promessa dele é que nós o encontraremos. E quando o encontramos, torna-se fácil e prazeroso estar com ele e tentar pôr o despertador cada vez mais cedo a tocar, porque nós vamos querer passar tempo com ele, porque à medida que nós o conhecemos, nós conhecemos o seu caráter de amor
E eu diria que é impossível alguém não amar Deus quando o conhece realmente. Concordas, Lucimário? Exatamente, concordo plenamente. E a própria lição, ela diz que muito pouco benefício se obtém de um estudo apressado das Escrituras, né? E Exatamente. ele continua: uma pessoa pode ler a Bíblia e não obstante deixar de ver a sua beleza ou a entender o seu significado profundo e oculto, né. Ou seja, aqui em Jeremias 29:13 nós lemos: "Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração", ou seja, isso tem um tempo determinado, né. Eu estava tentando lembrar, a mãe de um dos reformadores, ela dedicava tempo à oração todos os dias, dedicando não só à sua família, mas à sua casa e para que o seu esposo fosse bem no ministério dele e para que os seus filhos seguissem o passo do seu esposo. E ela todos os dias orava 2 horas por dia, uma de manhã e uma de noite. E, a exemplo disso, essa pessoa teve 4 filhos, da qual fez a reforma protestante aqui na Europa. Amém. Eu me esqueci o nome dele agora, mas se eu lembrar até o final do estudo eu falo, entendeu. Então, há muito benefício, quando nós lhes dedicamos tempo com qualidade à palavra de Deus. E aqui ainda fala na lição: "É possível ler a Bíblia rapidamente e todavia perder muito", É isso. né. Porque muitas das vezes nós, lemos por descargo de consciência, né. Ali a gente acorda atrasado: "Ai não, vou pegar aqui um versículo que eu já conheço", vai no Salmo 23 ali, Salmo 91, lê rapidamente ali para dizer: "Olha, eu estudei minha Bíblia hoje", mas Deus sonda, conhece a nossa mente e o nosso coração. Ele quer ter um relacionamento É profundo isso. com cada um de nós. E para que haja esse relacionamento é necessário que dediquemos tempo, Tempo, né. exatamente. E a lição está tão bem encadeada que ela depois ainda coloca mais dois versículos muito importantes e um deles ela diz: entregue o seu tempo a Deus, vá para um lugar sossegado e depois leia o Salmo 46:10. E o que é que este salmo diz? É um salmo que quase todos nós sabemos de cor. Deus diz-nos: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Lá está, confia em mim. Fica calmo no teu coração. Eu sei que tu estás muito apressado, mas eu vou-te dar as instruções, eu vou-te dirigir. Não tens que fazer tudo sozinho. Este dia vai correr bem, vais ter aflições. Deus é maravilhoso nunca nos mentiu, nem nunca nos mentirá, nem nunca nos oculta nada daquilo que nós necessitamos de saber. Neste dia podemos ter aflições, mas se tu me buscares de todo o coração, tu vais me encontrar. Tem calma, eu vou estar contigo hoje. Tal aflição virá, não é? Nós não sabemos, Ele sabe todas as coisas, mas nós vamos ter outra capacidade de enfrentar, porque não somos nós próprios que enfrentaremos essa tal situação, essa tal provação. Deus luta por nós. Exatamente isso, eu lembrei. O nome do reformador foi o John Wesley e o nome da mãe foi a Susana Wesley, né. Então, a gente pode ver, Ana Ruth, aqui de acordo a lição ela vai nos dizendo que se nós a gente leu na lição de sábado e aqui de domingo também, que muito pouco, entendimento se obtém de uma leitura rápida das Escrituras. E nós precisamos não ler, a Escritura de uma perspectiva humana, mas de uma perspectiva divina, porque Deus nos prometeu muita coisa, né, e nós não reivindicamos as coisas que Deus nos prometeu simplesmente por um estudo ou uma leitura inadequada da Bíblia, né. Deus falou que o seu povo seria um povo próspero, seria um povo que, nada o faltaria, né. "O Senhor é o meu pastor e nada terei falta", em nenhum aspecto da nossa vida, porque a Bíblia, ela ensina a nós a liderar a nossa vida como um todo, não só a parte espiritual, mas também a parte física. A Bíblia nos ensina bem como cuidar do nosso corpo, né. A Bíblia nos ensina bem como cuidar da nossa parte espiritual. A Bíblia nos ensina bem como cuidar da nossa parte financeira. Então, quando nós estudamos a Bíblia de uma maneira eficaz, uma maneira profunda, nós vamos descobrir verdadeiramente aquilo que Deus tem para cada um de nós e ali agora entenderemos o verdadeiro significado que a palavra de Deus ela tem a nos dizer, né.
Amém. Vamos avançar para a segunda-feira, um lugar, né? E eu quero perguntar a vocês lá de casa, né? E também a Ana Ruth. Ana Ruth, você tem um lugarzinho assim específico que você gosta de sentar e meditar e estudar ali a palavra de Deus? É, eu tenho. Já há muitos anos que tenho um lugar muito especial e cada vez que eu chego a esse lugar, todos os dias de madrugada, eu agradeço muito a Deus por o nosso lugar. Eu digo mesmo obrigada, meu Deus, porque me trouxeste a este nosso lugar. Aquele lugar tem muito significado para mim. E realmente faz todo o sentido porque nós temos o exemplo máximo, a lição fala sobre o nosso exemplo perfeito que é Jesus e ele também gostava de procurar um lugar sossegado, um lugar especial para se encontrar com o Pai. E então, se ele necessitava disso, e era Deus, não é? Quanto mais nós não necessitamos de um lugar especial, isolado do mundo, sem barulho, para nos conectarmos com a fonte da vida. Tu também tens um lugar especial de oração? Sim, sim, olha, por acaso eu troquei agora recentemente, já rodei ali os quatro cantos da casa e agora eu encontrei um lugarzinho especial que é ali na mesa da cozinha, porque na mesa da cozinha eu tenho um vislumbre da natureza. E então agora eu me adaptei àquilo ali, porque antes de amanhecer eu sento ali, antes de amanhecer todos os dias para estudar a palavra de Deus. E consigo, enquanto estou estudando ali, quando eu acabo de fazer o meu devocional diário ali pela manhã, eu consigo ver que o dia já está clareando, né? E ali eu agradeço a Deus pelo aquele novo dia, né? E peço para Ele cuidar de todo o resto. Então, é um momento muito especial, né? Poder estudar a palavra de Deus e também ver os seus poderosos feitos através da janela da minha casa, né? Então, vocês também que têm esse lugar especial, possam estar compartilhando conosco, né? Para que nós possamos saber também. E continuando aqui a lição, né? Sobre um lugar. O segundo parágrafo diz assim: embora este versículo que nós lemos, né, que é o Marcos 1,35, embora este versículo descreve o empenho de Jesus na oração, vemos claramente que esta era uma prioridade para ele, sem dúvida de que este tempo foi o que lhe deu força para enfrentar tudo o que suportou. Se Jesus precisava disto para começar cada dia, quanto mais razões temos nós para o fazer? Deus diz-nos: buscai-me o meu rosto e espera que a nossa resposta seja: o teu rosto, Senhor, o buscarei. Né? Então, imagine o nosso exemplo máximo, que foi Jesus Cristo, né? A escritora Ellen White, ela disse que Jesus, ele nunca foi apanhado dormindo enquanto o sol nascia, ou seja, ele estava sempre em contato com Deus, em contato com o Pai. Então, esse contato fez toda a diferença para que Jesus ele pudesse continuar ali em comunhão, com um relacionamento com o Pai e podendo assim obter força para fazer aquilo que ele veio fazer. E ninguém nesta terra cumpriu a sua missão com mais excelência do que o próprio Jesus, cumprindo assim aquilo que ele veio fazer da maneira correta e mostrando a nós, como seres humanos, que se confiarmos nele, seguir os seus passos, podemos também, assim também, obter a vitória. Amém. Eu fiquei a pensar nesta frase. Sem dúvida de que este tempo foi o que lhe deu força para enfrentar tudo o que suportou. Ou seja, não foi mais uma hora de sono. Nós sabemos que o sono é muito importante. Todos sabemos disso e há cada vez mais estudos sobre o sono. Só que não é uma hora de sono a mais que nos dá a força que nós necessitamos para enfrentar a guerra espiritual que vivemos a cada dia. Então, nós, como cristãos e com toda a responsabilidade que já temos, somos, obviamente, não é mais atacados a cada dia quando nós começamos a ter noção desta guerra espiritual, de tantos desafios que temos e do caminhar de toda a situação política que nós estamos a viver, nós, pegando no exemplo de Jesus, nós temos que usá-lo para nós. Não é mais uma hora de sono que eu necessito neste momento, é mais uma hora com Ele, é mais uma hora com Deus. É isso que me vai preparar
que me vai dar força, não só para este dia, mas também para aquilo que está para acontecer muito em breve. Exatamente. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Primeira Crônica 16:11, né? E ver aqui, Primeira Crônica 16:11, e a pergunta que eu lanço lá para casa, você ler também esse versículo conosco é: acerca de como devemos procurar sua face, né? De que maneira devemos procurar a face de Deus? Vamos ver aqui em Crônicas, Primeira Crônicas 16:11, que diz assim: buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença, ou seja, buscai para sempre a sua presença. O mais incrível de tudo é que o Davi, ao escrever os seus salmos, ele demonstra esta necessidade da busca constante, né, por Deus. A minha alma tem sede de ti. E Davi sempre estava ali a expressar o seu desejo de se relacionar com Deus, porque sabia que Deus, ele precisava estar no controle da vida dele. É claro, querido amigos, irmãos e ouvintes, que nós, como seres humanos, somos dotados de defeitos de caráter, mas nós não podemos deixar que esse defeito de caráter nos tire duas coisas: primeiro, a vontade de estudar a palavra de Deus e ali fazer a sua vontade. E segundo, é que esses defeitos de caráter nos afaste de Deus ao ponto de tirar a vida eterna de cada um de nós, né? Então, todos nós, como seres humanos, temos os nossos defeitos, mas a palavra de Deus é clara que quando nós estudarmos, ter um relacionamento mais profundo com Deus, ela nos transformará ao ponto de a cada dia se tornar mais semelhante a Cristo. Amém. Tu deste um exemplo maravilhoso, porque David é um exemplo perfeito. Porquê? Porque ele era uma pessoa que buscava a Deus, era uma pessoa que tinha pecado, e nós conhecemos a vida dele de uma forma que, pronto, é uma das personagens bíblicas que se deu a conhecer melhor, não é? Que Deus nos deu esta oportunidade de o conhecer melhor. Mas ele arrependia-se verdadeiramente cada vez que pecava. E muitas vezes ele não conseguiu ver sozinho, não é? Houve uma das vezes em que houve alguém, um profeta, o Natan, que o veio ajudar a perceber aquilo que tinha acontecido na sua vida. Mas o que é que aconteceu quando a vida ele buscava continuamente a Deus? E que essa seja também a nossa vontade e a nossa decisão, de apesar de cair, todos nós caímos, todos nós, a autora também fala sobre o não desanime quando falhar um dia aqui ou ali, porque surgem emergências e isso acontece. Eu sou mãe, às vezes, quantas vezes durante a noite eu não tive que despertar e levar os meus filhos às urgências, ou pronto. E aquela comunhão com Deus parece que não se fez naquele dia como eu gostaria. Mas até isso a autora diz para não desanimar e depois para não deixar passar muito tempo, lá está, sem buscar novamente a Deus. Exatamente isso, né? Porque nós precisamos de ter um lugar, né? Criar hábitos. É isso. Precisamos criar hábitos. Então, quando nós tivermos um lugar, né, separado para que nós possamos estar com Deus, o mais incrível de tudo, falando ainda sobre a minha Sim, cozinha, é quando eu chego em casa também para poder jantar, eu fazer meu pequeno almoço, sempre o pequeno almoço não tanto, mas quando eu chego em casa para jantar, minha televisão também está sempre na Novo Tempo, né, ali na cozinha. Então, ali, enquanto eu estou naquele momento, né, que é o momento ali de eu fazer minha janta, eu também estou aprendendo sobre a palavra de Deus e geralmente no horário da janta, está sempre passando, né, tempo de orar. Então, ali o pastor está ali lendo o pedido, pessoas pedindo, nos agradecendo, e ali eu tenho uma oportunidade, tenho um privilégio também de, no meio daquele momento, poder estar orando. Então, a gente temos que buscar, né, um local para que nós possamos ter esta adoração por Deus, né? eu não te disse qual era o meu lugar. Pois é, eu disse que tinha um lugar, mas não disse qual era. Eu tenho, é um quartinho pequenino, na parte de cima da nossa casa, porque nós vivemos num duplex e a parte de cima é tipo umas águas furtadas. Uhum. Mas eu acho aquele lugar muito especial porque as janelas não são como habitualmente nas paredes. A janela é uma janela no teto e o que é que eu consigo ver? Normalmente quando eu chego está tudo escuro.
está de noite, mas entretanto eu começo a ouvir os passarinhos e à medida que eu vou orando, quando eu abro os olhos já é de dia. Então a primeira imagem que eu tenho é do céu, as nuvens, quando elas são perceptíveis, e os passarinhos a voar lá na janela. Por isso, Deus tem maneiras maravilhosas de falar com cada um de nós individualmente. Ele sabe, que para mim, isso é muito especial. Com certeza que para cada um de nós, ele vai indicar qual o lugar especial e vos dar a mensagem que ele tem especial para cada um de vós. Porque Deus é assim, ele é um Deus muito especial que nos conhece intimamente. E eu peço desculpa por esta parte, mas quando tu voltaste a falar na cozinha, eu pensei: espera, eu não partilhei qual é o meu sítio. Isso, vamos Então em vamos avançar, sim. o estudo profundo da Bíblia, né? Aqui agora a gente chegamos aqui, né, no dia estudo profundo da Bíblia. E foi aquilo que a gente já falou um bocadinho, né, aí nos outros dias, que é necessário a gente termos esse estudo profundo da Bíblia, mas antes desse estudo profundo, é necessário que a gente não esteja só, né, mesmo estando com nossos familiares, às vezes, é necessário que a gente não esteja só, mas peça a presença do Espírito Santo, né? Porque quando Cristo ele ascendeu ao céu, ele falou: "Olha, eu vou, mas eu deixarei o Consolador", né? Para que o Espírito Santo ele possa te guiar em toda justiça, né? E também no juízo. Exatamente. Então, nós precisamos, antes de uma leitura profunda, um estudo profundo da Bíblia, orar para que assim o Espírito Santo de Deus ele possa se fazer presente e nós venhamos aprender a discernir, né, o que a palavra de Deus ela tem a nos revelar. A exemplo disso, a gente pode lembrar, né, de alguns anos atrás, pessoas que estudavam de uma maneira sedenta em conhecer ali a palavra de Deus e apesar que do o desapontamento de 1844, apesar de ter errado o evento, mas ele acertou exatamente o ano, né, ali que em 1844 aconteceria algo. Ele achou que era a volta de Jesus, mas não. Jesus passaria do santo para o santíssimo no céu. Mas agora imagine a pessoa estudar a tal ponto, né, estudar tão profundamente que conseguiu fazer um cálculo de 500 ali, alguns anos antes de Cristo, até É verdade. 1844, né. Então é esse a gente, por mais que a gente não tenha esse nível de profundidade acerca do estudo das Escrituras, é necessário que a gente tenhamos um pouco mais do que hoje nós temos, né. Falando de novo do tempo, a gente tem a vida tão corrida, tecnologia veio para nos ajudar a resolver algumas coisas. Imagine, antigamente, eu lembrei agora, debaixo do banco do meu carro, eu até descobri esses dias um mapa de Portugal, Ah, que né? giro. Sim, Por quê? Porque não tinha não esse tinha. GPS, Sim, né? E as pessoas iam até aquilo para poder se casar, então ia ali, eu quero ir para Porto. Como eu chego em Porto, então a pessoa ia pelo é mapa. verdade. Então era muito tempo que se perdia. Hoje a gente tem os aplicativos Sim, no telemóvel, no qual a gente bota no aplicativo e o e aplicativo já nos leva. está. Ou seja, a gente ganhou tempo, né? Com a tecnologia a gente ganha tempo. Mas se nós não soubermos gerir também o nosso tempo, acabamos também perdendo muito tempo com as tecnologias e aí não vai sobrar É tempo verdade. para fazer as coisas Ser um engano, não é essenciais. Lucimar, e Sim, podem ser. As tecnologias são maravilhosas, mas quando mal usadas, podem ser um grande engano e uma distração. exatamente. Sim, tu estavas a falar no papel do Espírito Santo e sem dúvida, a autora fala sobre a importância de orar e pedir ao Espírito Santo para ser o nosso guia e realmente sem a ajuda do Espírito Santo nós não conseguimos fazer a interpretação correta da palavra de Deus. Até podemos conhecer, mas não podemos tirar aquilo que ela realmente nos vem dizer ao nosso coração. Por isso é importante, e lá está mais uma lição super prática, em que começa pela oração e depois a autora fala sobre a importância de ler e escrever, porque muitas vezes quando nós escrevemos é que consolidamos os nossos pensamentos, o nosso cérebro abranda, porque a necessidade de escrever obriga a que o nosso cérebro abrande e consiga depois consolidar aquilo que aprendeu. Então eu trouxe aqui um pequeno caderno, é uma ferramenta
muito útil. Eu não sei se tu usas um caderno ou se tu costumas anotar na tua. Eu tenho um caderno Tens um também. caderno? Sim. Então nós já temos o nosso despertador, nós já temos o nosso caderno. E eu costumo utilizar também uma caneta destas que tem várias cores, porque às vezes para sublinhar uma coisa ou para escrever outra eu utilizo várias cores. São tudo técnicas que podem ajudar a algumas pessoas, como eu, outras se calhar não tanto, mas eu gostei da sugestão da autora e falo como, por experiência própria, que ajuda. E eu até costumo colocar a data das anotações e depois, passados uns tempos, eu gosto de ir ver o que é que eu anotei e como é que estava na altura o meu relacionamento com Deus, e eu acho maravilhoso e penso, realmente, eu não teria capacidade alguma para escrever aquilo que estava a escrever, se não fosse o poder do Espírito Santo na minha vida. Eu acho que nós podemos fazer este exercício e reconhecer que realmente Deus faz maravilhas na nossa vida, cada dia. E ao pensar nisso, eu penso, o que Ele fará ainda mais por mim, pela minha família? Se Ele já fez até aqui esta transformação tão grande, o que Ele fará a seguir se eu continuar nesta caminhada espiritual e a crescer com Ele? Porque tudo isto, este estudo, tudo aquilo que nós estamos a estudar agora, tem um objetivo, é crescer numa relação com Cristo, conhecer a Deus e crescer numa relação com Ele. Portanto, é por isso que nós estamos aqui a falar sobre a Bíblia, um caderno, o tempo, a caneta, o lugar. Porquê? Porque nós não queremos nem podemos ficar estagnados, senão a nossa relação com Deus vai morrer, vai esfriar, vai se tornar. Ou podemos viver na mornidão a vida toda e depois, quando Jesus chegar, Ele vai nos dizer que não nos conhece. Por isso, é a altura de nós despertarmos e passarmos para a parte prática do cristianismo. Você lá de casa também tem esse hábito de ler e escrever? Desde já faço uma pergunta. Você também tem o seu manual de estudo da Escola Sabatina? Se você não tem, escreva aí nos comentários. Eu não tenho. Escreva também da onde você fala, se é daqui de Portugal, se é de outro país, para que assim você também possa ter o seu manual de estudo e saber exatamente aquilo que nós estamos estudando sobre aquilo que nós estamos falando, né? Então, os estudos, independente do país, é o mesmo estudo, seja na Ásia, seja na América, seja na Europa, são os mesmos manual de estudo, você pode acompanhar exatamente aquilo que nós estamos também estudando em simultâneo, né? Então, precisamos também, né, ter esse estudo profundo da Bíblia, e falando de profundidade ainda na rotina do estudo, é necessário que nós também partilhemos, né? Verdade. Porque a gente já orou, já leu, né? Já orou, leu e escreveu, então também é necessário que nós partilhemos, porque quando nós partilhamos aquilo com outras pessoas, para além do interno, quando a gente externamos alguma coisa, se torna mais real em nossas vidas, né? E ali, se nós estamos partilhando, é porque são coisas boas que nós não queremos ficar só para nós. É exatamente isso que os discípulos faziam, e é exatamente isso que nós, como servos do Senhor, também necessitamos fazer cada dia, partilhar a palavra de Deus, para que, assim como nós tivemos as nossas vidas transformadas, outras pessoas também tenham esta mesma oportunidade de ter também a sua vida transformada e descobrir, né, ali o maravilhoso poder que o Evangelho tem, né? Podemos avançar aqui para quarta-feira, uma bênção dupla, né? E sobre uma bênção dupla, o primeiro parágrafo também gostaria de ler com todos vocês que nos acompanham desde lá de casa. Há muitas maneiras de estudar a Bíblia, né? Como o método versículo a versículo já mencionado, né? Estudo de um capítulo, estudo de um tema, estudo de uma palavra ou estudo de um livro. Podemos estudar com uma concordância em um dicionário bíblico e podemos ler a Bíblia juntamente com a coleção Grande Conflito para obtermos informações adicionais. Podemos dar um passeio ao ar livre na natureza e ouvir a Bíblia ser lida para nós, ou reunirmos-nos com um amigo ou um pequeno grupo para estudarmos juntos. Ou seja,
Tem diversas formas que nós podemos estudar a Bíblia e aprender mais, porque tem muitas pessoas que há algum tempo atrás, uma pessoa chegou e falou: Olha, eu tenho uma Bíblia em casa, tenho uma necessidade de estudar, mas eu não sei como estudar. Pois. Aí eu perguntei a ela: Qual é a sua maior necessidade agora? Ela: Eu quero aprender sobre Jesus e os feitos dele aqui na Terra. É os evangelhos. É, Não eu tem. acho que é a melhor maneira de começar, eu acho que sim. Porque para muitas pessoas, quando começam pelo Gênesis, faz tudo muita confusão e começam a ter muitas dúvidas, e se não tiverem um guia, se não tiverem ajuda de algum amigo, torna-se difícil, é verdade. Mas se nós começarmos pelo Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, nós vamos descobrir Jesus logo, porque são muito intuitivos. Depois, é interessante que muitos têm histórias repetidas, não é? Só que cada um deu a sua interpretação. Portanto, é lindo ler cada evangelho, porque um complementa o outro, e acho que para alguém que está a começar, se lá em casa alguém é a primeira vez que tem contacto com a Bíblia, com a igreja, se quiser começar a estudar a Bíblia e não tem alguém para estudar, não tem alguém para orientar, se quiser começar a estudar Mateus, Marcos ou Lucas, é sem dúvida uma grande ajuda, uma grande bênção, e também existe agora material disponível no YouTube, sem dúvida. E há pouco, como falavas sobre o manual do estudo da Escola Sabatina, eu confesso que o manual de estudo da Escola Sabatina foi a forma, até agora, melhor de me ajudar a conhecer a Bíblia. Foi através do manual do estudo da Escola Sabatina que eu comecei a aprender mais. E muitas vezes o que é que eu fazia? Quando os autores selecionavam um texto de leitura com um ou dois versículos, eu lia um pouco o versículo antes e o versículo depois, e assim conseguia estudar um pouco, sempre um pouco mais da Bíblia, e dessa forma consegui adquirir mais conhecimento. É sem dúvida uma grande ajuda. E a autora falava sobre o livro Grande Conflito, e existe, é sem dúvida um grande auxílio. Existe outro livro que ajuda muito a conhecer os patriarcas e profetas. O livro Patriarcas e Profetas é um livro maravilhoso, em que Ellen White plana muito bem o primeiro livro da Bíblia, a história, há pouco falávamos de David, ela explica muito bem Sansão, todos os patriarcas e profetas, é outro grande auxiliar, que nós podemos usar para conhecer melhor a Bíblia, porque há coisas, existem várias traduções, existem traduções mais modernas e mais fáceis de entender, mas existem coisas na palavra de Deus que parecem um pouco mais difíceis de entender. Então, às vezes é necessário ter um manual, um estudo, não é? Quando não se tem o auxílio de um amigo, lá está, ahm, que possa auxiliar. Ah, É importante ter esta ajuda, este auxílio dos livros do Espírito de Profecia que nos foram deixados e que devemos usufruir deles. A igreja também, só lembrando a vocês que nos acompanham lá de casa, a igreja também disponibiliza de muitos materiais, né? Completamente gratuitos. Então, a TV Novo Tempo, a Rádio Novo Tempo, sempre aqui em Portugal, a RCR Sintra, eu escuto também todos os dias, a RCS Sintra é 91,2, né? E a Rádio Novo Tempo, então ali, diariamente, eles estão oferecendo os material, assim como a série O Grande Conflito, que está acontecendo na Europa, na América também, que é de grande valia para a nossa vida espiritual. Também temos o canal aqui da Igreja de Leiria, né? Aliás, de Leiria também, que tem muitos material de estudo que vocês podem estar acompanhando, gravações anteriores, pregações também assim, músicas, vídeos. Então, tudo isso para quê? Para que o ouvinte, né, possa ter um contato maior com a palavra de Deus e possa crescer junto, né? E a dupla bênção do qual quarta-feira está nos dizendo é a seguinte: a dupla bênção é que quando partilhamos e discutimos com outras pessoas, como estamos fazendo agora, né, a conversa espiritual frequentemente desafia e fortalece ambos. Muitas vezes, e é quando partilhamos ou ensinamos os outros que a aprendizagem mais profunda ocorre na nossa própria mente. Também acabará
por ver que porque estuda todos os dias não é apenas a mensagem de Deus para si, mas é também uma mensagem para para os nós. outros, né, e para nós também. Então, quando nós estudamos e partilhamos, temos não só a oportunidade de termos a nossa vida transformada, mas também de transformar a vida de outras pessoas. É mesmo uma benção dupla. E eu convidava todos os que estão em casa a abrir a Bíblia em Isaías 54, porque o próximo versículo é muito importante. Fala sobre uma função, talvez a primeira função mais importante da nossa língua, deste órgão tão pequenino, mas tão importante, e a Bíblia fala muito dele, porque nós muitas vezes o utilizamos mal. Mas o que é que a Bíblia nos diz? Vamos ler. Isaías 54. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. É incrível, nós já falámos sobre o despertar todas as manhãs e quem nos desperta todas as manhãs, quando nós assim desejamos e o buscamos, é o Espírito Santo. Porque nós de manhã é quando estamos mais despertos, mais disponíveis para ouvir e aprender. E então isso é maravilhoso. E a função que nós temos, a mais importante que nós temos, é partilhar, lá está, através da nossa língua, as boas novas de Cristo, aquilo que Ele já fez por nós e aquilo que Ele pode fazer ainda. E lá está esta bênção dupla. Ao nós partilharmos, nós estamos em primeiro lugar a abençoar-nos a nós próprios e estamos a abençoar os outros. E às vezes é tão fácil fazer isto, é tão fácil partilhar um pequeno acontecimento. E eu tenho a certeza que o Espírito Santo vai conduzir as nossas conversas quando nós estamos com alguém, vai conduzir todas as coisas, porque Deus conhece as necessidades dos corações, certo? Quando nós estamos disponíveis, lá está, esta disponibilidade de sermos usados por Deus, de sermos um vaso de honra, Ele vai conduzir as nossas conversas quando nós estamos com todas as pessoas que conviverem connosco ao longo do dia. E eu já falava assim, Enquanto a Ana Ruth estava aqui falando em relação a isso, sobre partilha, eu lembrei, vou contar rapidamente, estamos quase chegando ao fim da nossa lição. Eu lembrei, certa feita, quando estava trabalhando ali em Serra da Estrela e tive a oportunidade de estar com o engenheiro da empresa, né? A gente ficou, ele queria ir para casa, eu falei que já estava tarde, ele ficava, dormia no dia seguinte e ia embora. Ele insistiu, eu insisti para que ele ficar, até que ele ficou, né? E quando deu por volta das 10 horas da noite, né, surgiu algumas perguntas, né? Ele viu que eu tinha uma Bíblia, tinha a lição na cabeceira ali na minha cama e ele fez algumas perguntas em relação à Bíblia e eu fui explicar algumas coisas em relação à Bíblia sobre o cosmos, o universo, todas as coisas. Ele não entendia em relação àquilo que eu estava falando e ele tinha uma perspectiva completamente diferente do que aquilo que a Bíblia nos apresenta, né? E eu falei, olha, o único manuscrito que temos hoje, né, que pode dizer ou falar sobre todas as coisas do universo, como foi criado, como exatamente etapa por etapa é a Bíblia. Então eu tenho a Bíblia como minha única regra de fé e prática. E ele não entendeu muito bem aquilo e a conversa terminou a cerca das 2 horas da manhã, mas foi uma conversa muito boa e eu creio pelo poder da fé que ele de uma maneira ou de outra, captou aquilo, porque as perguntas, a resposta que ele dava era muito vaga de coisas que ele ouviu em algum momento da sua vida, e todas as respostas que eu dava eu procurava se entrar dentro da Bíblia. Por quê? Por mais que eu não soubesse onde estava o capítulo e o versículo, é aí que a tecnologia nos ajuda, quando nós temos o conhecimento, né, do que a palavra diz, do assim diz o Senhor. Ali agora a gente vai no Google rapidamente, escreve aquilo, ele te dá capítulo e versículo, você consegue responder dentro da palavra de Deus. Então foi uma conversa muito boa, muito agradável. Fomos dormir muito tarde naquele dia, mas para nós cristãos sabemos que isso faz uma grande diferença na nossa vida. Foi um privilégio muito grande. Então essa é a dupla bênção que a Bíblia assim nos apresenta. Vamos para a quinta-feira para que nós possamos encerrar. rapidamente, sim, sim. Tem o título de É tão doce, porque realmente a palavra de Deus, quando nós conseguimos entender a mensagem que Ele tem para nós, torna-se algo prazeroso e doce
ao nosso ouvido, à nossa mente. E então a autora fala sobre o Salmo 119, 103 e 104, em que diz: A Bíblia descreve-se a si própria como um favo de mel, uma metáfora para o prazer. Oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar! Mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo o falso caminho. Depois ela convida-nos a abrir a Bíblia, o Salmo 119, 104. E porque é que esta ideia é importante se entender que o estudo da Bíblia faz por nós? Porque quando nós entendemos os mandamentos de Deus e entendemos que eles são para nos dar a paz, para nos dar bem, para nos dar, em primeiro lugar, são para nós, certo? Nós achamos que, para quem não entende isto, nós achamos que olhar para os mandamentos que é algo que é um fardo, que é como é que uma pessoa vai conseguir guardar isto e que Deus é este? Mas quando nós percebemos realmente o que o pecado faz na nossa vida, afinal o pecado é que nos aprisiona, que fazer aquilo que nos apetece, são consequências do pecado e que nós vamos viver completamente aprisionados. Quando nós percebemos que afinal aquilo que nos dá a verdadeira liberdade é a lei de Deus, é o guardar a lei de Deus, nós sentimos esta paz, esta doçura de viver esta vida de relacionamento íntimo com Deus. E por isso é que a autora usa esta expressão é tão doce e a tua palavra é tão doce e a Bíblia se descreve assim mesmo, a lei de Deus é uma lei doce e prazerosa e não há fardo nenhum em guardar a lei de Deus, antes pelo contrário. Exatamente. Possa ser que você, querido amigo, irmãos e ouvintes, não descobriu ainda quão bom, quão maravilhoso e quão doce é poder estudar a palavra de Deus da maneira correta. Mas o desafio que a gente faz através desse estudo é que você dedique mais tempo a Deus e possa descobrir esta doçura contida dentro da sua palavra. É, é, a gente pode ver aqui de uma maneira clara, né, como já foi dito para nossa querida irmã Ana Ruth, as palavras de Deus são verdadeiramente doce, né, para a nossa alma e diferente de tudo o que o mundo oferece. Aí está a chave, É isso né? mesmo. É aí está a chave. Por quê? Porque nós é como se fosse o paladar. A gente sabe o que é bom, mas se a gente começar a comer muitas coisas prejudicial e ali o nosso paladar vai ter aquele refino para aquelas coisas. Quando nós vamos comer alguma coisa saudável que faz bem, nós não vamos ter ali como uma coisa tão boa como deveria ser. A mesma coisa é a palavra de Deus, porque muitas das vezes nós experimentamos muitas coisas no mundo lá fora, né? Pode ser que você, querida amigo ouvinte, que está nos ouvindo, ainda não faz parte, do povo de Deus, ainda não tomou a sua decisão pelo batismo, e possa ser que quando você estuda a palavra de Deus, você não entende, não tem esse entendimento, e por não ter esse entendimento, não descobre o verdadeiros preceito e a maravilha que tem contida na sua palavra. Mas o desafio que eu faço é que vocês ali agora possam estar estudando mais sobre a palavra de Deus e possa descobrir tudo aquilo que ela tem para nos oferecer, porque esta mesma palavra teve a oportunidade de transformar milhares e milhares de vidas, Amém. assim como tem transformado a nossa vida Amém. dia após dia. E também é necessário que você possa ter esse entendimento para que assim ela também possa transformar a nossa vida, descobrir quão doce e quão agradável é, e que nós possamos dizer assim como Davi, ele os disse: "Ó, como amamos a sua lei". Nesse momento, vou deixar com a nossa querida amiga e irmã Naúde, foi um privilégio poder partilhar a lição com ela, para que ela possa fazer as considerações finais. Obrigada, Lucimar, e muito obrigada pela explanação. Foi maravilhoso passar estes momentos aqui. Espero que lá em casa também tenham desfrutado destes momentos. Continuem a estudar a palavra de Deus. Se for necessário orar em voz alta, orem. Se for necessário ler a palavra de Deus em voz alta para que seja mais fácil o entendimento, leiam em voz alta. Procurem um pequeno lugar, procurem ter um caderno à mão e bons estudos. Um bom sábado e obrigada. Bom sábado a todos.